com ele, Samuel Rezende, o Samuel Roosevelt, é isso? Isso aí. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Romário, boa tarde você. Boa tarde, ouvintes. Samuel, você passou aqui pela Vaza Barris, quanto tempo você passou e como foi assim a sua seleção? Foi que indicaram, olha, tem um rapaz ali que tem afinidade, que antes era a voz, né? Isso. Tem que ter aquela vozona. Como foi o seu início aqui na Vaza Barris? Como foi que te encontraram? Bom, boa tarde. Primeiramente, foi o Padre Leomar que me convidou para trabalhar na estação de rádio, lá na operação da torre. Sim. Trabalhei um bocado de tempo lá. Logo que iniciou, em 94, eu não fui diretamente dos primeiros. Mas teve a necessidade de aumentar a quantidade de pessoas para trabalhar lá na torre. E eu fui chamado para trabalhar na torre. E nisso, com o passar do tempo, ficharam a minha carteira, né? E depois houve aí um imprevisto na cidade, né, no município, aqui na região. Foi quando o padre Damares Zanetra, ele era o coordenador, o fundador da Antena Azul, da rádio, né? Sim. Das várias regiões, e foi quem aconteceu o óbito dele, né? Sim. Aí você começou primeiro como operador de rádio, lá no transmissor. E como Isso. era o trabalho lá? Bom, no começo foi muito difícil, porque eu trabalhava na parte da noite, mais como vigia mesmo. Depois foi que eu passei para o horário de ligar e desligar o transmissor, porque ele, você já viu, o antigo que está lá ainda, né? Sim, tá ele lá. É bem grandão, e a gente tem que chegar bem 1 hora antes, 5 horas da manhã, para dar um esquento nele, para aquelas válvulas que tem nele funcionarem bem, para quando chegar no horário, antes de assim, 5 minutos, 2 minutos, a gente colocar no ar, para que o programa se iniciar às 6 horas. Aí depois disso você veio para cá para trabalhar como locutor, não é isso? Isso, assim, como eu falei, teve um imprevisto de Dom Mário, né? Sim. Ele faleceu e a equipe toda teve que ir para Paulo Afonso, né? Para fazer a reportagem do acontecido e trabalhar em todos lá. Aí me chamaram, eu fiz o serviço de manhã lá nos transmissores e me pediram que eu viesse para aqui para o estúdio para ficar na recepção, atendendo o telefone, soltando as vinhetas, colocando os comerciais e para depois eles retornarem e eu voltar para o meu setor. Pronto, aí seguindo, já pegando o gancho dessa fala sua sobre a questão de colocar as vinhetas, que hoje é tudo digital, e antes era Fita cassete. Fita cassete, Isso. Tinha uns discos, como era esse trabalho? Difícil. Ontem a Adriana Pitanga disse que era em média uns 5 minutos para achar um disco quando o ouvinte ligava. Era bem difícil essa época, né? Era bem difícil porque o estoque de disco que tinha aqui era grande. Aquele último estúdio que tinha lá atrás, era a discoteca da gente, tinha muito disco. Ainda temos ainda. A gente fazia a seleção antes, fazia o programa, já via as perguntas, né? Quem ia pedir a música, quem ia selecionar alguns discos para poder ficar já na expectativa de quando pedir, que estava no áudio aquela música, para poder colocar. Pronto, e a questão dos discos, como era que chegava? Aqui hoje ainda tem alguns artistas que vêm até a rádio e traz o seu CD. Aquela época, como era que funcionava? A rádio tinha que comprar, o artista vinha aqui, como era que funcionava? Tinha isso mesmo. Tanto a rádio comprava, como o artista fazia assim, seu promocional. Sim. Ele vinha da entrevista, vinha selecionar a sua música principal, vinha até aqui a rádio, né? Lembra de uns? O Sandro Lúcio mesmo veio aqui, a banda Calcinha Preta também, né? A gente entrevistava, conversava com eles, aqui dentro do estúdio mesmo. E aí lançava o disco, a música principal né? Sim. Naquela época, aí a gente ficava com o promocional, fazendo a propaganda e lançava a música e o pessoal gostava, era assim. Com você, Elisa. Vamos lá. Samuel, diante da realidade nos dias de hoje, né? Que hoje agora é a era digital. Isso. Hoje na rádio é a rádio digital, a questão de transmissões. O que é que você acha disso? Em questão da... Como é que você compara a rádio antigamente, que antes, né, os ouvintes viriam para a rádio ver quem é o locutor. Isso. E hoje em dia temos a questão das transmissões do YouTube, tem tudo isso. Então, o que você acha dessa nova era da rádio digital? Essa evolução foi ótima, porque antes era difícil. Aquela Carolina mesmo assim, tecia o pessoal corpo a corpo, né? Às vezes, quando vinha a banda Calcinha Preta também, quando teve aqui em Jeremoabo, para entrevistar aqui,
aqui à frente, ficava inúmeras pessoas tentando invadir, tentando ver, tentando ter contato com eles. Era difícil. Hoje em dia não, tem o YouTube, você me vê, você vê o pessoal. Que nem agora Hoje em dia mesmo, tem né? tudo fácil. Antigamente as pessoas vinham colocar as cartinhas pessoalmente nos nossos cestinhos de cada horário de programa. E agora não, agora é só por mensagem. Hoje é muito melhor. Os equipamentos hoje são menos, né? Tem mais qualidade, o som é mais bonito, mais limpo. Antigamente tinha muito perrengue, né? Tinha algumas falhas. Enganchavam a fita, o disco arranhava. E a gente tinha que dar o nosso jeito. Falando a questão da fita, nós falamos aqui um pouco em off sobre como era que trabalhar com fita. Conta pra gente, um exemplo. Ligou, pediu tal música de tal fita. Como era que fazia para encontrar aquela música? Rapaz, era difícil. Quando a gente não tinha os discos mesmo daquele cantor que a pessoa exigia, a gente tem que selecionar a fita com aquela música, deixar no ponto, rodando, bobinando ela com a caneta, ou então nos decks que tinham aqui, uns decks potentes, que puxava rápido, para deixar no ponto, para assim que terminar de conversar com a pessoa, soltar a música no mesmo momento. Mas era muito difícil. A canetinha rodava muito, bobinava muito a fita, viu? Samuel, a mesma pergunta que eu fiz para os anteriores, eu irei fazer para você. Um momento que você lembra que marcou a sua passagem aqui pela Vaza Barris? Bom, como eu falei no início, foi por causa do Dom Mário. Foi um momento muito marcante na minha vida, porque eu não era locutor. Eu era operador de estação de rádio lá embaixo. E quando aconteceu a morte dele, eu fui chamado para ficar aqui recebendo as mensagens e os comerciantes que viriam trazer alguma coisa para deixar para entregar depois. Nisso, o padre Celso, que trabalhava em Cícero Dantas, ele ligou. Primeiramente, eu atendi, ele ouviu minha voz pelo telefone, perguntou quem era essa pessoa que estava ali atendendo, que não era a recepcionista do momento que tinha na grade, e ele não sabia bem quem era. Aí disse, não, daqui a pouco estou passando aí. Isso ficou marcado. Daí eu não sabia quem era ele, como é que era, não sabia que ele era o padre Celso. Sim. E nisso, quando ele chegou, ele disse, cadê o pessoal? O pessoal foi para Paulo Afonso para fazer a reportagem da morte do bispo. Ele disse, você trabalha aqui? Eu disse, sim, eu sou operador de estação de rádio, trabalho lá embaixo nos transmissores. Ele perguntou, você quer trabalhar como locutor? Eu disse, sim, se me tiver a oportunidade, né? E ele disse, eu vou para Paulo Afonso, depois eu retorno para a gente conversar. E foi para Paulo Afonso, 2, 3 dias depois do enterro lá, foi que ele retornou e fez uma reunião, mandou me chamar, e eu nunca esqueci isso. Aí foi assim, de supetão. Pronto. Porque ele gostou da minha voz. Eu um outro dia conversando com você, acho que foi até lá na feira, você falou que ajudou a digitalizar a Rádio Vaza Barris, que antes era fita, depois teve que passar para a área digital, a parte de computadores. Isso. Como foi esse trabalho? Rapaz, foi difícil, assim, porque aqui a discoteca era enorme, tinha muito disco velho. E a gente teve que masterizar, chama-se masterização das músicas. E aqui a gente trabalhava, como eu disse a você, na fita, né? Sim. E aí passou a ser digital. E o Som de Foge, que é um programa que tem no computador, ele servia para fazer isso. A gente trabalhava mais, começou a trabalhar com Som de Foge. E tinha a opção de gravar, ele tinha um grande espaço para mais ou menos 5.000 músicas. Aí eu aproveitei esse espaço e comecei a digitalizar, tirar aquelas pipoquinhas do disco, né? Sim. Às vezes enganchava, a gente passava um álcool, passava uma cerinha, e passava o disco, gravava bonitinho, e ela no Som de Foge, e limpava aquela sujeira, aquele cisco que tinha lá no disco, e gravava digitalizando. E eu fiz mais ou menos umas 5.000 músicas digitalizadas, eu deixei aqui na Rádio Vaza Barris. Quanto tempo você passou aqui na Vaza Barris? E se você lembra de algum programa que você apresentou? Ah, lembro. Bom, quando eu comecei foi em 94, né? Não foi justamente em janeiro. Eu comecei mais ou menos em março para abril, sim, lá nos transmissores. Né? Passei mais de 94 para 96, 2 anos lá. 96 foi que eu vim para cá, para cima. 97, né? Mais ou menos quando aconteceu a morte do bispo, aconteceu isso aí. Teve também, a gente foi trabalhar com o clube de amigos, que foi início para construir a Rosa Mística. A gente fez um clube de amigos para os amigos ajudarem com arrecadação de R$2 naquele tempo, era R$1, para poder ajudar para fazer a Rosa Mística, que o bispo veio antes, vai fazer a pedra fundamental de lá. E eu fiquei trabalhando aqui, fora da recepção, assim, do lado, só para receber aquela quantia, digitar e guardar para poder passar para os padres que tomavam de conta dessa questão, que era por fora da rádio. E nisso,
foi que eu, assim, adentrei, né, a área de digitalização, de computação, e toquei para frente. E marcou assim, 96, quando eu fechei, eu tive que ir para Jacobina, mas Joselito Santos, Curso. para fazer o curso, para tirar o DRT, para poder trabalhar como locutor. Então, você fez o curso em Jacobina. Jacobina. Esse curso. Quanto tempo, mais ou menos, esse curso? Foi 5 dias 5 dias. curso lá em Jacobina. Pronto. Hoje, Samuel, como é que está hoje, Samuel? Hoje você não está bem, graças a Deus. Samuel, Gilson Lima disse que recebia umas cartas, disse que o pessoal botava perfume na carta. Isso. Como muito. era assim? Se tem algum momento inusitado? Gilson Lima foi meu professor aqui como locutor. Quando eu vim trabalhar aqui, que o Padre Celso passou essa função para me aprender a trabalhar com locução, a trabalhar com os monitores, com tudo direitinho, que eu já sabia trabalhar com computador. Gilson Lima foi quem me ensinou a falar, a conversar, a lidar com as pessoas. Foi o meu tutor, foi Gilson Lima. E as cartas eram mesmo, vinha cheirosa, vinha presente, eu ganhava presente. Ele falou muito, dos presentes. Muito doce, muito queijo, muito feijão de corda. Vinha bastante coisa. O pessoal fazia questão de tirar foto com a gente. O pessoal, assim, era bem apegado mesmo, porque no início só tinha essa rádio aqui na região. Então, você lembra assim de hoje na rua, algumas pessoas ainda te reconhecem como Samuel do rádio ou como Samuel professor? Assim, quando eu digo meu nome que é Samuel Roosevelt, muita gente se lembra, diz, esse nome eu já ouvi em algum lugar. Mas você trabalhava, aquele Samuel da rádio que trabalhava na rádio, sou eu mesmo. Hoje eu sou conhecido como Samuel professor. Mas, né, assim, algumas pessoas, quando vê meu nome mesmo, que é Samuel Roosevelt, aí lembram, você é Samuel Roosevelt, da Rádio Vaza Barris, do programa A Tarde é Nossa. Pronto, você apresentou A Tarde é Nossa Isso. e outros programas? Não, só foi o Tarde é Nossa mesmo. O Tarde é Nossa, pronto. Você falou dos momentos marcantes e, assim, sobre a questão dos 30 anos da Vaza Barris, fala um pouco pra gente. É uma coisa, assim, boa. Foi uma coisa que ela elevou a cidade de Jeremoabo. Os 30 anos que ela fez agora, continua sendo uma rádio potente, uma rádio boa, como assim, que trabalha bem a comunidade. Eu vejo os programas, eu vejo as músicas, né? Assim, a cidade hoje em dia tem, assim, várias rádios, mas a evolução foi boa porque iniciou aqui. Aqui foi a base para todas as outras rádios que teve aqui na região. Então, a Vaza Barris foi digamos assim, um celeiro de locutores que, Isso. a partir daqui, foi que começou a dar a questão de como é que se faz rádio, foi tudo por conta daqui. Imagine a dificuldade que foi o primeiro ano para tá trabalhando. Gilson disse que existia um rádio amador, que se comunicava com Cícero Dantas. Quando dava algum problema, passava esse rádio para lá, para o pessoal de lá vir resolver. Isso. Quando eu trabalhava também lá no setor da estação lá embaixo, da torre, tinha um telefone. Quando tinha qualquer problema, a gente tinha que entrar em contato com aqui com o estúdio, para passar para Cícero Dantas, para vir o Bebeto, vir aqui resolver, ou tentar explicar a gente como é que se resolvia. Então, era assim. Hoje é simultâneo, tinha passar o telefone para cá, para daqui passar o rádio lá para Cícero Dantas. Era mais difícil. Hoje não, hoje como o rádio é digital, é mais difícil dar problema. Porque os transmissores antigamente, com as válvulas, elas queimavam, elas quebravam, faltava energia, queda de energia, acontecia muito isso, e a válvula era muito cara. E naquele tempo eles diziam sempre, tenham cuidado com essas válvulas, pelo amor de Deus, o padre sempre pedia, né, o padre Celso, tenham cuidado, porque acontecer, cuidado com essas válvulas, que é muito caro essas válvulas, que vinha fora do Brasil, né, as válvulas. Então, quando tinha qualquer problema, a gente passava o telefone para cá, aqui passava para Cícero Dantas, para Bebeto, tentar resolver, ou vir resolver quando não consertava ou quando não funcionava o transmissor velho. E vale ressaltar que ainda tá lá ainda, viu? Tá lá perfeito, tudo bonitinho. Funcionando ainda. Se for para ligar, funciona. Funciona. Acho que eu tive uma vez lá e o cara que tava lá me falou, me viu, eu dei uma olhada nele lá, tá funcionando. Pronto. Samuel, obrigado pela presença, viu? Você que, quando eu entrei em contato, você falou, vou sim. Então, fica o espaço aberto para você fazer os seus agradecimentos. De antemão também eu já lhe agradeço você mais uma vez pela presença. Esse nosso projeto, né, de estar aí trazendo essas pessoas que ajudaram e continuam ajudando, na verdade. O fato de você vir aqui, você está continuando mais ainda a ajudar a história da Rádio Vaza Barris. Muito obrigado e fique à vontade para os seus agradecimentos. Eu agradecer a Deus por ter me dado essa chance, porque foi uma coisa boa na minha vida.
né? O rádio é uma coisa boa na vida das pessoas. Eu sou uma pessoa que sou, assim, muito apaixonado por música. Adoro ouvir música, certo? Momento de tristeza, vou ouvir música. Momento de alegria, vou ouvir música. Todos os momentos eu gosto de ouvir música. Então, para mim, trabalhar no rádio foi uma coisa muito boa. E também porque, assim, me elevou no conhecimento, de ter contato com as pessoas, de conhecer as pessoas, como se comunicar com as pessoas. Para mim foi ótimo. E até hoje eu agradeço a essa rádio e às rádios do Brasil toda por dar essa oportunidade às pessoas. Para mim foi ótimo mesmo.